Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre hormônios tiroidianos, ciclo menstrual, fertilidade. A ideia dessa aula surgiu de tantas dúvidas que eu recebo em minhas redes sociais sobre fisiologia da tireoide e vários casos que eu atendo em meu consultório, que eu observo que muitas das causas de infertilidade, muitas das causas de distúrbios menstruais, sangramentos, enfim, escapes, podem ser devido à deficiência de hormônios tiroidianos, a alterações da fisiologia tiroidiana. Só relembrar que essa aula ela não substitui uma consulta médica, obrigatoriamente para a reposição hormonal, para avaliação de exames, enfim, vocês precisam ter um médico para ajudar vocês, para avaliar, para examinar e possivelmente prescrever qualquer tratamento, caso seja necessário. Aqui a gente tem então os principais distúrbios da tireoide. A gente tem o hipotireoidismo, que é a queda, né, os níveis baixos do T4 e do T3. Se ele for de origem autoimune, se for por causa de anticorpos atacando essa tireoide, a gente chama de doença de Hashimoto ou tireoidite de Hashimoto. E se for o hipertireoidismo, que ele é muito menos frequente, muito menos comum, a gente vai ter o aumento do T4 e T3. Se for de origem autoimune, a gente chama de doença de Graves. A gente tem que saber que tanto o hipo quanto a hiperfunção da tireoide pode atrapalhar a fertilidade, pode impactar diretamente no ciclo menstrual, mas a gente vai focar a nossa aula aqui no hipotireoidismo porque é muito mais comum e muito mais frequente. O que são os sintomas, pessoal, de hipotireoidismo, então, né? Depressão, intolerância ao frio, uma desaceleração dos batimentos cardíacos, o intestino preso, digestão lenta, menstruações irregulares, diminuição da função cognitiva, da memória, aquela névoa mental, o cansaço excessivo. Uma das principais causas de cansaço, de fadiga crônica é hipotireoidismo. A gente pode ter dores musculares, uma sonolência excessiva, pele muito seca, queda de cabelo, unha quebradiça, né? Então cabelo e unha, ganho de peso. A gente sabe que o hipotireoidismo é aquele que engorda, né? Que você sabe que engorda, o metabolismo fica lento e aumento de colesterol. Resumindo, os hormônios tireoidianos controlam todo o nosso metabolismo. Os sintomas eles são muito inespecíficos, né? Uma vez que esses sintomas podem estar concomitantemente presentes em vários outros distúrbios. Então sempre ele é um diagnóstico. A gente faz uma presunção com sintomas, mas o diagnóstico laboratorial. Quando o tratamento do hipotireoidismo ele não é adequado, a paciente pode sentir anemia, né, pode ter doenças e distúrbios cardiovasculares, gastrointestinais, neurológicos, endocrinológicos, em outros hormônios impactar, como a gente vai ver aqui na progesterona e no ciclo menstrual, desordens metabólicas de resistência à insulina, alteração de colesterol e doenças renais. Então, a gente também tem ainda, além de tudo isso, também disfunções respiratórias, alterações dos lípides, da dislipidemia, glaucoma, hipertensão, insuficiência cardíaca e no caso de recém-nascidos a gente pode ter alterações do neurodesenvolvimento, ter retardo mental, surdez e deficiência desse crescimento. Então é muito importante, porque se a gente tiver com uma hipofunção tireoidiana, a gente vai impactar todo o nosso corpo, todos os órgãos, todos os sistemas e levar realmente a um prejuízo na qualidade de vida, né? Então é importante avaliar corretamente e tratar quando necessário. Em relação às funções reprodutivas, a gente sabe, já tem identificado de que o hipotireoidismo, né, os hormônios tireoidianos, eles impactam diretamente no desenvolvimento, recrutamento e desenvolvimento do óvulo, né, dos folículos e da ovulação dos óvulos. A gente tem receptor de tireoide de hormônio tireoidiano, de T3, né, lá nos oócitos, assim como a desiodase, essa DIO aqui, é o nome da enzima que converte o T4 e T3, a gente tem transportadores para tireoide lá, assim como no útero, a gente tem expressão de receptores da desiodase e transportadores. A gente vai ver sim que o esperma ele tem aqui nesse slide está interrogado, mas ele tem também uma função tireoidiana no desenvolvimento fetal, receptores e transportadores e também na placenta. Então, o hormônio tireoidiano ele desempenha um papel crítico no endométrio, incluindo a regulação da capacidade de invasão do blastocisto, na implantação, no desenvolvimento fetal precoce, e também por meio de alterações na placenta. Ou seja, ele é importantíssimo para a função reprodutiva, para desfechos reprodutivos, desde a ovulação até a implantação, até o preparo do útero, na placenta e também no desenvolvimento do feto. Olha a importância dos hormônios tireoidianos e de ter uma tireoide adequada. Quem está pensando em engravidar, pensando em fertilidade, de uma gestação
adequada e no desenvolvimento fetal adequado. Em relação ao ciclo menstrual, a gente tem várias evidências de que mulheres com hipotireoidismo têm mais distúrbios menstruais e também sofrem de subfertilidade. Seja ciclos curtos, a gente pode ter várias alterações, pode ser ciclo curto intenso, pode ser ciclo longo com fluxo escasso ou até mesmo ciclos ausentes. E por que isso? Porque, primeiramente, os hormônios tiroidianos, eles são necessários, principalmente T3, eles são necessários para a produção de progesterona no corpo lúteo. Então, se a gente não tem uma boa quantidade, a gente vai baixar a produção de progesterona. Tendo menos progesterona na segunda fase, a gente pode ter uma insuficiência de corpo lúteo, né, escapes pré-menstruais, um fluxo muito exagerado, muito intenso, uma dificuldade de implantação desse embrião, porque a gente sabe que a progesterona é fundamental para preparar o endométrio, para esse endométrio ficar receptivo para uma gestação. A gente pode ter por alterações de fatores da coagulação, o hormônio T3 lá no fígado, ele é um dos principais responsáveis por produzir alguns anticoagulantes, né, e pró-coagulantes. Então, se a gente tem um distúrbio desses fatores da coagulação, a gente pode ter um fluxo muito intenso. A diminuição da enzima SHBG, a SHBG é a transportadora de hormônios sexuais. Então, se a gente tem menos SHBG, além de ter maior propensão à resistência insulina, à síndrome metabólica, a gente também tem menos estrogênio, estradiol ligado a essa SHBG, e a gente pode, então, além de reduzir a progesterona, aumentar os níveis de estrogênio livre, e aí a gente pode ter dominância de estrogênio, e isso corroborar para sintomas de excesso de menstruação e de dominância de estrogênio. A gente tem também aumento da prolactina, porque o TRH, que é o hormônio, a tireotropina, que é o hormônio que estimula a liberação de TSH lá na hipófise, ele também estimula a liberação de prolactina. Então, uma das causas de uma prolactina um pouquinho aumentada pode ser um hipotireoidismo, e a gente sabe que a prolactina aumentada, ela interfere diretamente no eixo hormonal, no ciclo menstrual e na fertilidade das mulheres. Então aqui esse slide, esse estudo eu gosto muito, eu apresento para vocês, que são um estudo feito com mulheres de 19 a 35 anos. Os exames foram colocados lá na fase lútea, né, quando já tem a produção de progesterona do 18º ao 23º, e foi visto que a deficiência de nível de hormônio tireoidiano, do T3, está relacionada a uma diminuição da secreção de progesterona. Então a gente vê em branquinho aqui, são as mulheres que tinham níveis de hormônio tireoidiano, de T4, T3 normais, né? E o hipotireoidismo é esse rabiscadinho aqui, que os níveis de T4 e T3 estão normais. Quando a gente olha a progesterona, a gente vê que as mulheres que tinham a função tireoidiana normal, olha o tanto de progesterona que produziam aqui, né? E as mulheres com hipotireoidismo produziam muito menos progesterona, olha aqui. Então isso mostra e comprova de que, e outros estudos, vários outros já mostraram isso, de que o T3, o hormônio tireoidiano, é fundamental para a produção de progesterona, e é um dos motivos que a gente tem as alterações na fertilidade e de ciclo menstrual, sangramentos, enfim. A gente também tem evidência de hipotireoidismo na TPM, na síndrome pré-menstrual, que a baixa função tireoidiana, ou seja, o hipotireoidismo demonstrou afetar uma grande proporção de mulheres com a síndrome pré-menstrual. O hipotireoidismo deve entrar no diagnóstico diferencial, então muitas vezes, tem uma TPM absurda, vários sintomas pré-menstruais. Pode ser somente o hipotireoidismo, e a gente corrigindo, a gente melhora tudo. Um estudo, 51 de 54 mulheres com síndrome pré-menstrual demonstraram baixo status da tireoide em comparação com nenhuma, né, de 12 no grupo controle. Em outro estudo, 7 de 10 mulheres que tinham TPM, síndrome pré-menstrual, tinham baixo status da tireoide em comparação a nenhuma, de 9 no grupo controle, e muitas mulheres com a síndrome pré-menstrual e hipotireoidismo confirmado, que receberam, né, a reposição do hormônio tireoidiano, experimentaram alívio completo dos sintomas. Então, olha a importância de avaliar sempre nos distúrbios menstruais e até na TPM, na síndrome pré-menstrual, a função tireoidiana. Aqui novamente puxando para o lado da reprodução, para o lado da fertilidade, né? Então a gente tem essa revisão aqui muito legal de 2015, de uma das revistas mais importantes que a gente tem de medicina reprodutiva, em que a gente vê o impacto, né, da importância dos hormônios tireoidianos nos fatores reprodutivos, tanto nos oócitos, na ovulação. A gente sabe que os hormônios tireoidianos estão associados com distúrbios da foliculogênese, ou seja, do desenvolvimento de folículos, né? O T3 em combinação com o FSH, ele aumenta a proliferação de células da granulose e diminui a apoptose, então ele é bom para a reserva ovariana, e ele também, os transportadores de hormônio tireoidiano, eles estão expressos nos ovários, então a gente sabe que a função ovariana ela é diretamente afetada. Na questão do esperma, o hipotireoidismo tem efeitos adversos na espermatogênese, na formação do esperma, e efeitos negativos na concentração, né, e também na motilidade
como na morfologia. Então, homens que têm alteração de espermograma, de motilidade, de morfologia, de concentração, devem avaliar a tireoide. E o hipertireoidismo está associado com também alterações do DNA e da motilidade do esperma. Para fertilização e embriogênese, o hipotireoidismo está associado com menores taxas de fertilização e uma embriogênese alterada, né, disfuncional, podendo contribuir para malformações, para aborto, para alterações do desenvolvimento do embrião. O endométrio, né, as desiodases, aquelas enzimas que convertem T4 e T3, receptores de hormônio tiroidiano são expressos no endométrio, então a gente sabe da função importante aí para o endométrio dos hormônios tiroidianos. Para a implantação, os hormônios tiroidianos eles estimulam a produção de progesterona nas células da granulosa e fazem um upregulation de algumas coisas, de algumas proteínas necessárias ali para fazer a implantação. E na placentação, o T3 ele aumenta a expressão de algumas metaloproteinases, da fibronectinas, de integrinas e de várias proteínas que são essenciais aí para uma placentação adequada. Então, olha a importância do T3 para quem quer engravidar, pessoal. Em relação a quem tem anticorpos antitireoide positivo, né, o anti-TPO, ou seja, doença de Hashimoto, a gente sabe que esses anticorpos eles estão presentes no fluido folicular. Então, olha só, apesar de ser um anticorpo que ataca a tireoide, a gente detecta esses anticorpos, por exemplo, lá dentro do fluido folicular, podendo atrapalhar a ovulação, a foliculogênese. No esperma a gente também acha o anti-TPO mais em homens com subfertilidade do que no grupo controle. Para a fertilização, o anti-TPO ele está associado com menores taxas de fertilização e uma embriogênese também disfuncional. E para a placentação a gente sabe que ele passa através da placenta, então ele pode impactar também na saúde e desenvolvimento fetal. Concluindo, então, a gente sabe que através de revisões e de estudos que, por exemplo, esse estudo aqui com 239 mulheres com infertilidade, as mulheres com infertilidade inexplicada, ou seja, sem causa aparente, tinham níveis de TSH ligeiramente mais altos em comparação àquelas cujos parceiros tinham infertilidade grave de fator masculino. Então, quando compararam, né, os níveis de TSH, sugere que os níveis de TSH mais altos são piores nas mulheres inférteis, por fator sem causa explicada. Além disso, a porcentagem de mulheres com TSH maior que 2,5, né, que é um alvo que a gente sempre busca para a fertilidade, manter esse TSH menor que meio, foi 2 vezes maior no grupo de infertilidade inexplicada do que no grupo de infertilidade masculina, 29% contra 13%. Então, os níveis de TSH aí mais altos se correlacionando com pior desfecho reprodutivo. Aqui então a gente vê que quando a gente pega essas pacientes com hipotireoidismo e faz um tratamento, a gente tem esse estudo que mostra que 394 mulheres inférteis que foram buscar uma clínica de infertilidade, as mulheres que tinham hipotireoidismo, né, isolado ou que também além do hipotireoidismo já tinham prolactina mais alta, receberam tratamento com levotiroxina, e aí depende aqui de 25 a 150 microgramas por dia, e dessas 394 mulheres inférteis, 24% tinham hipotireoidismo, que os autores consideraram com um TSH maior que 4,2 e não 2,5 aqui, hipotireoidismo mesmo. Após o tratamento para hipotireoidismo dessas pacientes que tinham, 76% das mulheres inférteis conceberam em 6 semanas a 1 ano. Olha que incrível! Então, se essas pacientes tinham infertilidade e um TSH acima de 4,2, no momento que você tratava, que você melhorava essa tireoide, 76% vinham engravidar dentro de 1 ano. Mulheres inférteis com hipotireoidismo e hiperprolactinemia também responderam ao tratamento, seus níveis de prolactina voltaram ao normal, então o tratamento normalizou. E a conclusão dos autores, então, é que a medição do TSH e da prolactina deve ser feita no estágio inicial, quando a gente está diante de um casal com infertilidade. É prioridade avaliar a tireoide por causa de tudo isso que a gente viu, e o tratamento simples do hipotireoidismo oral por 3 meses a 1 ano pode ser de grande benefício, né, na fertilidade, no tratamento dessas mulheres inférteis, mesmo que elas não tenham sintomas. Essa imagem aqui eu preciso conversar com vocês, porque a gente sabe que a tireoide ela impacta diretamente nos ovários e nas gônadas, mas ela também
tem um impacto nas adrenais, as adrenais impactam na tireoide e nas gônadas, e as gônadas impactam na tireoide e adrenal. Então a gente chama desse triângulo endócrino, né? Em relação da tireoide com as adrenais, gente, são aquelas duas glândulas que ficam em cima dos rins, né? Que liberam cortisol, DEA, aldosterona, né? Alguns hormônios androgênios. Então, essas adrenais são ativadas muito com o estresse, né? Esse eixo. As adrenais precisam de quantidades adequadas de hormônio tireoidiano para funcionar. Sem hormônio tireoidiano, a gente não tem uma boa liberação de DEA, de cortisol e de outros hormônios. O cortisol em excesso diminui a produção de hormônio tireoidiano, né? O cortisol, gente, quando a gente está com cortisol alto, sob estresse, o que o corpo entende? Que a gente está em luta ou fuga, que a gente está priorizando a vida, que a gente está estressado porque a gente está lutando para sobreviver. O que ele quer fazer? Ele quer economizar energia reprodutiva. Então ele diminui, né, a secreção de alguns hormônios ou aumenta a conversão em T3 reverso, que é para poupar energia. E a conversão de T4 e T3 então pode ser conturbada se há distúrbios do cortisol, uma economia de energia. Em relação aos ovários, se nós tivermos muito estresse e alteração do eixo da adrenal, a gente sabe que vai inibir o eixo, porque uma mulher que está estressada, lutando pela vida, não é para reproduzir. Então, sob alto estresse, a progesterona é utilizada para a produção de cortisol e diminui a produção de DEA e os hormônios sexuais. E a progesterona baixa causa estimulação excessiva do sistema imunológico e pode levar a distúrbios autoimunes. A gente sabe de que a progesterona é imunomoduladora, ela é importantíssima para o sistema imune. E se a gente tiver uma mais baixa progesterona, por exemplo, a gente não pode fazer aquela imunomodulação lá no endométrio e piorar a implantação, infertilidade, enfim, então é bem importante. Em relação a tireoides e ovários, a gente viu que pelo abaixo da SHB a gente pode aumentar o estrogênio, e esse estrogênio em excesso atrapalhar a conversão de T4 e T3, em relação aqui a uma mais baixa progesterona também. Então a gente sempre tem que avaliar esses três eixos, é muito importante. Esse slide aqui é uma figura do Instituto de Medicina Funcional dos Estados Unidos, em que a gente avalia vários fatores que podem interferir aqui na função, na produção e na conversão de hormônios tireoidianos. A gente sabe que a tireoide ela produz 90% na forma de T4. T4 ela não é o hormônio principal da tireoide. O T4 ele precisa se converter em T3 para ter ação. Então vamos pensar assim, lá no teu ovário, lá no teu endométrio, lá no teu fio de cabelo, você tem uma célula precisando de hormônio T3, né, de hormônio tireoidiano. Ela vai expressar o receptor celular de T3. Então, se eu tenho um T4 passando aqui, ele não vai se acoplar, ele não vai fazer o efeito. O T4 ele precisa ser convertido em T3 para funcionar. Quem faz essa conversão é uma enzima chamada desiodase, né? Porque ela tira o iodo de um T4, esse T4 ele vira T3, então aqui está o T4, aí expressa a enzima. Tiram o iodo, viram T3. Aí o T3 acopla na célula, seja do ovário, do endométrio, do fio de cabelo, do intestino, do coração, da onde for, para fazer o efeito celular. Então, ó, T4 e na periferia ele pode ser convertido em T3 para se ligar na célula e fazer o efeito. Se a célula está querendo poupar energia, ela não transforma o T4 em T3, ela transforma em T3 reverso, que não tem ação e inativa o T3. Então, em algumas situações que a gente quer poupar energia, por exemplo, cortisol alto, a gente aumenta do T4 para T3. Então, olha só, fatores que inibem a produção de hormônio tireoidiano. Estresse, como a gente já viu, cortisol, infecção, trauma, radiação, alguns tipos de medicação, o flúor, né, uma intoxicação por flúor, ele compete pelo iodo e diminui a síntese, que a gente precisa de iodo para produzir o hormônio tireoidiano, né? Algumas toxinas, disruptores endócrinos, como pesticidas, mercúrio, cálcio e doenças autoimunes. Por exemplo, a gente sabe que a doença celíaca e outras doenças autoimunes podem impactar na função tireoidiana. E fatores que contribuem para uma boa produção. A gente precisa de nutrientes, principalmente de ferro, já falo bastante sobre isso, de ferro e tireoide, iodo, né? Tirosina é o principal aminoácido, né? Uma tireoglobulina que vai se ligar nos iodos é feito de tirosina, então se não tiver aminoácido tirosina não vai conseguir fazer. O zinco, o selênio, a vitamina E, algumas vitaminas do complexo B, a vitamina C e a vitamina D. Então são vários nutrientes que a gente pode melhorar a produção. E a conversão aqui de T4 em T3, né? O que a gente melhora, o que dá para fazer para melhorar essa conversão de T4 em T3? Selênio e zinco. A desiodase, a DIO, ela também tem o nome de selênio-dinase, ela é dependente direto de selênio. Se você não tiver selênio, você não converte T4 e T3 e o zinco também ajuda. E o que atrapalha, né?
O que faz uma conversão de T4 em T3 atrapalhada ou aumenta a conversão de T4 em T3 reverso? Estresse, novamente, né? Trauma, uma restrição calórica muito importante, inflamação, toxinas, infecções, disfunções do rim ou do fígado, né? E algumas medicações podem impactar aqui. E por fim, os fatores que melhoram a sensibilidade celular, o que a célula precisa para receber melhor, para fazer receptor, né? Vitamina A, exercício e zinco. Então, resumindo, eu preciso de nutrição para essa tireoide. Eu preciso de ferro, de zinco, de selênio, de iodo, de aminoácidos, e eu preciso evitar toxinas, estresse, infecções, contaminações por outros metais pesados, uma dieta muito restritiva, a inflamação, eu vou atrapalhar a função tireoidiana. Lembrar sempre que na avaliação dos hormônios tireoidianos, como a gente viu, tem muita gente que não consegue converter T4 em T3. Isso não sou eu que estou dizendo, isso está publicado amplamente na literatura. Esse artigo aqui é um artigo de revisão em meta-análise 2022, publicado numa revista importante de endocrinologia, Frontiers em Endocrinologia. Né? Eu publiquei, se vocês procurarem esse post lá, no meu feed, para ler esse artigo na íntegra, todo o resumo desse artigo. Então, os níveis de T4 e T3 são os melhores biomarcadores de função tireoidiana normal e não os níveis de TSH, porque a própria Sociedade Endócrina Americana, Endocrine Society, a Sociedade Americana de Tireoide, a nossa própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, considera os níveis de TSH para fazer o diagnóstico de hipotireoidismo. Então, eles só vão avaliar T4 e T3, isso está nos guidelines, pessoal. Tá? Se você tiver nível de TSH aumentado, senão as sociedades elas consideram normais. E os autores desse artigo eles criticam isso. Né? Eles fazem uma grande revisão, botam todos os dados, né? Então redefinindo o sucesso do tratamento de pacientes com hipotireoidismo. O TSH é o melhor marcador de tireoide normal, né? De eutireoidismo. Então eles falam assim que dentro da faixa normal as variações dos hormônios tireoidianos estão associadas a variações nos parâmetros de desfechos clínicos. Então mesmo que eu tenha T4 e T3 dentro daquele range normal, vamos dizer que lá no teu laboratório é de 2 a 4, né? O normal. Mesmo que eu tenha de 2 e 2 ou 3 e 8, os níveis mais próximos aos extremos, eles estão já associados a desfechos clínicos adversos e parece, né, que em torno do meio da faixa normal pode refletir melhor. Então vocês vão olhar o hormônio, a faixa de referência do laboratório de vocês. Vou dar um exemplo, sei lá, o T3 é de 2,5 a 4 e você tem 2,6, né, bem baixo assim. Pode ser que você já tenha alguns sintomas. Já tem. Esse artigo, essa meta-análise mostra que isso já está associado com desfecho clínico negativo. Então, se você está querendo engravidar, se está com uma subfertilidade, se tem alguns sintomas e o teu T3 está muito baixo, está perto da baixa ou está abaixo da referência, você tem que melhorar ele, você tem que trazer ele mais para cima, mais próximo do meio ou mais para cima. Isso vai melhorar desfecho clínico. Isso está publicado nesse artigo. E em populações de indivíduos predominantemente não tratados, os níveis de hormônios tireoidianos, em particular níveis de T4, né, e ele fala lá de T3 também, é melhor, se correlacionando melhor com os parâmetros clínicos do que nível de TSH. Então, eu tenho que meio que parar de olhar só para TSH e olhar também para T3 e para T4 para ver se essas alterações, seja de fertilidade, seja de ciclo alterado, tudo não pode ser porque esses hormônios que mesmo dando a normalidade, mesmo com TSH normal, possam estar causando esses sintomas. Então, isso é valorizar a queixa de paciente, isso é entender fisiologia, isso é estar up to date com o que diz a literatura médica, né? Os níveis de hormônios tireoidianos podem, portanto, ser considerados os melhores biomarcadores de eutireoidismo, de função tireoidiana normal ou de distireoidismo. Então, tem que parar, né? O TSH ele não é o melhor marcador de função tireoidiana. Então, mesmo com o TSH normal, eu posso ter níveis de T3, T4 mais para baixos, né? Ou até abaixo da referência. E níveis de TSH alto, né? Mostrando ali, muitas vezes podem estar, né? Se eu tiver nível de T3, T4 ótimo, eu não preciso repor, né? Não é isso que está faltando. Então, sempre o melhor marcador de função tireoidiana normal é T3, T4. Aqui, pessoal, só uma dica, então, terminando a nossa aula, uma mini aula, né? Eu só queria mostrar algumas coisas, então, que 4 pilares principais devem ser considerados da ótica da medicina funcional, né? Para apoiar a tireoide, né? E seja o intestino saudável, a função hepática, a função adrenal
E a dieta, então o intestino saudável, né? A gente sabe que lá no intestino, se a gente tiver muita disbiose e intestino hiperpermeável, a gente faz inflamação. Como a gente viu ali, a inflamação é um dos fatores que atrapalha a função tireoidiana, a produção de hormônios tireoidianos e a conversão do T4 em T3, ou aumenta a conversão de T4 em T3 reverso. Lá no intestino também, o nosso sistema imune ele é muito presente, então se a gente está expondo a toxinas, a proteínas imunogênicas, e aí cada pessoa pode ter um gatilho, seja glúten, seja lactose, seja açúcar, seja gorduras saturadas, né, e causando uma hiperpermeabilidade, a gente pode disparar um Hashimoto, uma doença autoimune. Então, olhar sempre para o intestino quando a gente está olhando. E além de tudo, os nutrientes, né, pessoal? Eu não falei que eu preciso de iodo, de complexo B, eu preciso de zinco, de selênio, de aminoácidos. Imagina se eu não tenho uma boa digestão de aminoácidos, tenho uma hipocloridria, uma baixa acidez estomacal, eu não consigo quebrar a carne ou as proteínas ou aminoácidos, não tenho tirosina. Se eu não tenho tirosina, eu não vou produzir bom T3, T4. Digo mais, né, a absorção de selênio, de zinco, de iodo, né, muitas coisas são importantes, às vezes a pílula anticoncepcional também atrapalha a absorção desses nutrientes, isso está bem estabelecido na literatura também. Função hepática, o que tem a ver o fígado com a tireoide? 60% dessa conversão de T4 e T3 ocorre no fígado. O fígado é um grande órgão relacionado a que tem aquela enzima desiodase tipo 2 que vai converter T4 em T3. Então, se eu tiver um fígado sobrecarregado, uma esteatose hepática, uma doença gordurosa não alcoólica do fígado, se eu estiver bebendo muito, usando algumas medicações que sobrecarregam o fígado, eu posso não estar convertendo direito T4 em T3. A adrenal, como a gente já viu, né, e controlar o estresse, o estilo de vida, a gente sabe que elevações prolongadas do cortisol têm efeito profundamente negativo na conversão T4 e T3, que vai continuar até que os estressores tenham melhorado ou as glândulas adrenais se tornem mais capazes de controlar o estresse. Então, modular a resposta ao estresse. Pessoal, o estresse é ruim para tudo. O estresse crônico, né? Aquele estresse que não cura, ele é ruim para a fertilidade, ele é ruim para a tireoide, ele é ruim para o intestino, ele é ruim para a produção de outros hormônios. O estresse, deve ser um pilar principal que a gente deve manejar aí. E a dieta livre de alimentos processados ou químicos por causa dos nutrientes, por causa do intestino, né? Por causa de inflamação, a gente inflama pela dieta, a gente engorda pela dieta, a gente faz a resistência à insulina pela dieta, a gente pode atrapalhar bastante tanto aí a tireoide quanto a fertilidade com esses nutrientes. E, obviamente, né, se eu tiver realmente um Hashimoto, uma baixa função tireoidiana, se eu tiver realmente com hipotireoidismo franco e necessitar de reposição de T4 e ou T3, sempre que necessário, tá? Também já dentro das sociedades de endocrinologia uma grande discussão, sempre foi repor T4 e T3. A grande maioria das pessoas precisa repor só T4. Digo isso com propriedade e eu não reponho T3 em todo mundo de forma alguma, né? Então a grande maioria a gente dá o T4 e ela consegue converter em T3. Eu consigo avaliar isso tanto no exame, quanto no TSH, quanto no nível de T4 e T3. Agora, tem uma parcela que é a minoria que não converte bem T4 e T3. Normaliza TSH, normaliza T4, o T3 fica baixo, o paciente fica assintomático com desfecho clínico adverso. Então, sempre que precisar, sempre que eu tiver de uma diante desse tipo de caso, baixo T3, eu vou repor T3 também com excelentes resultados. Certo, pessoal? Então, conversem sempre com o médico de vocês, me procurem no Instagram lá para consulta, tudo no Instagram, tem um linkzinho lá, né? Meu canal no YouTube sempre tem vídeo aí, sempre estou postando, esse aqui inclusive aqui no YouTube, né? E a gente vai conversando, me sigam e a gente vai sempre tentando falar, abordar vários assuntos dentro da ginecologia obstetrícia e a função tireoidiana, ela está diretamente relacionada e a gente precisa cuidar da tireoide e olhar, né? Integral, ter esse olhar integral, porque às vezes a TPM, o distúrbio hormonal, a menstruação, o cansaço é da fonte da tireoide. Então, se eu for um ginecologista que não souber infertilidade, abortamento de repetição ou até desfecho adverso de gestação, pode ser de coisa de tireoide. Então, se eu for um ginecologista que não sei olhar a tireoide, não sei tratar a tireoide, não sei fazer esse tipo de avaliação, realmente eu vou comer bola em muitos casos e não vou melhorar a saúde integral dos meus pacientes. E isso se chama olhar integral, né? Medicina integrativa, ginecologia integrativa, certo? Um grande abraço então e até a próxima.